pai, sabe o que Davi fazia? Ele adorava. Ele exaltava o nome do Senhor Deus. E Deus, ele lá no céu procurando alguém para reinar sobre Israel. Ele vê Davi, um menino formoso, de boa aparência, mas o menor da casa. Se você ainda não entendeu, o que eu quis dizer aqui é que Deus não trabalha com aparência. Deus trabalha com o coração. Deus trabalha com quem exalta, com quem glorifica. Deus, ele nunca escolheu alguém incrédulo para fazer a obra. E a escolha de Saul ser rei foi do povo. Eles não precisavam de outro rei. O único rei que eles necessitavam era Deus. Mas Deus coloca Saul. Saul desobedece. Vem Davi. Então Samuel fala: manda chamar Davi. E lá vai o irmão: Davi, vem cá. Então Davi vai até a casa. Acha Samuel. Então Samuel unge no meio dos irmãos, os mais fortes, o mais velho. Lá está o menor da casa, sendo ungido para ser o rei de Israel. E logo após de Davi ser ungido, ele volta para o pasto. Mas ele não iria virar rei? Calma. O tempo de Deus não é o nosso. As escolhas que Deus faz não é as nossas escolhas. Davi volta para o pasto. Para os outros irmãos, tudo voltou ao normal. Mas na vida de Davi, a comunhão que Davi tinha com Deus mudou totalmente. Da comunhão que Davi tinha com Deus foi subindo, foi subindo, foi subindo. E enquanto Davi está lá no meio do pasto, o Espírito Santo em Davi, ele já foi ungido, ele já foi escolhido por Deus para ser o rei. E Davi está lá, vem o urso querer tragar as ovelhas. Davi o derrota. Vem o leão. Davi o derrota. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava com Davi. Ele podia ser o menor, podia ser o mais fraco, podia. Mas quem escolheu foi Deus. Deus fortaleceu Davi, deu um plano para Davi. Davi conseguiu derrotar. Por quê? Porque Deus estava na vida de Davi. O tempo passa, os irmãos vão para a guerra. Lá eles estão guerreando, mas estão separados por um monte. O povo de Israel estava escondido. Por que, pregador? Por causa que os filisteus, eles tinham um guerreiro de Gate. E esse guerreiro, ele media aproximadamente quase 3 metros de altura. Ele nunca tinha perdido uma batalha. Por isso o povo ficou com medo. Jessé fala: Davi, vai até lá na guerra, entrega esses pães para os teus irmãos. Então Davi, obediente à voz do pai, ele pega os pães e vai até a guerra. Quando ele chega lá está Golias, afrontando o povo de Deus, dizendo que o Deus deles era fraco. E eles tinham feito uma proposta, que se os filisteus derrotassem eles, eles serviam eles. Mas se o povo de Israel ganhasse a batalha, os filisteus os serviam. E todos estavam com medo. Saul, o próprio rei, estava com medo, escondido. Mas Davi olha para aquele gigante
gigante fala: quem é este incircunciso que afronta o povo de Deus? Davi, naquele momento, enche o peito de coragem, ele enche o peito de vontade de derrotar aquele gigante. Por quê? Porque estava afrontando o Deus de Israel, estava afrontando o povo, estava afrontando o povo de Deus. Então, Davi, ele fala: eu vou derrotar ele. Os guerreiros levam Davi até o rei. O rei olha: ah, mas esse é um menino, esse gigante já luta desde moço. Mas Deus pega as coisas improváveis para confundir as prováveis. Deus, ele pega o menor da casa para confundir o maior. Aí então o rei fala: pega pelo menos a minha armadura, pega um escudo, pega uma espada. E quando ele tentou vestir aquilo em Davi, Davi olhou e falou: eu não sei usar isso, eu não sei manusear isso, eu irei lá em nome do Senhor. Ele foi com espada? Não. Foi com lança? Não. Foi com escudo? Não. Ele foi no nome do Senhor, que é a coisa mais poderosa que existe. E quando Davi chega lá, o gigante olha para o menino e fala: tu, menino, eu vou te despedaçar e vou te deixar para as feras comerem a tua carne. Mas Davi olha para ele cheio de coragem, pega uma pedra, pega a funda, gira a funda e joga. Acerta na testa do gigante. Por que na testa? Por causa que em um gigante a parte mais sensível é a testa. Mas não era para o gigante cair para frente ou para trás? Ele cai para frente. Por quê? Porque o Espírito de Deus derrubou ele para frente e Davi, ele ganhou aquela guerra. Mas o gigante não tinha morrido. Davi pega a espada que o gigante mesmo tinha e corta a cabeça dele. Por quê? Por causa que ele queria decretar a vitória do povo de Israel. Deus, ele não usa o maior, ele usa o maior quando ele quer, mas ele também usa o menor quando ele quer. Se você ainda não entendeu o que eu quis dizer, foi isso aqui, ó. Deus, ele usa quem ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Não importa se é com funda, não importa se é com o nome dele, não importa se é com espada, se é com escudo, se é com lança. Deus, ele usa da maneira que ele quer. Muitos olharam para Davi e disseram: esse menino não consegue lutar com esse gigante. Mas quem estava com Davi não era homem, não era espada, não era escudo. Quem estava com Davi era Deus. O próprio Deus de Israel estava com Davi, guerreando com Davi. Na vida de Davi, Davi tinha fé. E Deus abençoou a fé de Davi. Muitos olham para as crianças e falam: é só uma criança, eu não vou chamar para fazer isso, não vou chamar para fazer aquilo, não vou chamar para cantar, não vou chamar para pregar, não vou chamar para ter oportunidade. Mas se a criança tiver Deus na vida, o negócio é diferente. Tudo muda. O improvável para a gente é provável para Deus. O improvável para a gente não é a mesma coisa que Deus vê. Deus vê o coração, a gente vê a aparência, a gente vê o tamanho, a gente não vê por dentro, a gente não vê sentimento, a gente não vê coração. Mas Deus vê. Ele repara, ele cuida, ele protege. Todas essas crianças que estão aqui foram um projeto de Deus e estão sendo para o nome dele ser glorificado, para o nome dele
obediência de Deus, ela é exaltada. E o nome do Senhor também é exaltado na vida dela. Então vocês crianças, quando veem um amiguinho, bora ali jogar bola, bora ali fazer aquilo, bora ali fazer isso, ei, diga não, eu não aceito, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou ungido, eu sou escolhido, eu não faço coisas que desagradam o Senhor, por causa que está na bênção, está na proteção. A criança tem que reparar o coração para o inimigo não entrar. A Bíblia mesmo diz que o reino dos céus é das crianças. E é verdade. Por causa que quando a criança tem Deus na vida, quando ela tem certeza que ela quer servir a Deus de verdadeiro coração, Deus entra, Deus abençoa, Deus exalta. Mas também quem tem que reparar a criança são os pais, os responsáveis. A criança tem que ser obediente. Você acha que Davi não sabia que aonde ele estava tinha urso, tinha leão, tinha isso, tinha aquilo, tinha fera, tinha de tudo lá para ele perder a vida? Ele sabia, mas ele era obediente. Muitos diriam, eu não vou, é perigoso, eu não vou, lá tem urso, tem leão, tem besta fera, tem lobo, eu não vou. Mas quando a criança ela é temente à voz do Pai, ela é obediente e ela crê no Senhor, Deus protege. A razão de Davi estar lá no meio do pasto era um plano de Deus para Deus dizer que ele não usa os maiores, ele usa os menores. Muitas vezes na Bíblia, Deus usa o menor da casa. Deus usa o que pra gente é improvável. Umas pobres, umas franzinos. Deus, ele usa essas pessoas para confundir as que são fortes, as que são valentes. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, ele não usa quem não tem fé. Você acha que para Deus escolher uma pessoa que não adora, que não exalta, que não tem fé, é de qualquer maneira? Não. Deus escolhe, e se a pessoa não tem fé, Deus coloca fé. Deus, ele tira Davi lá no meio do pasto. Para quê? Para ele virar rei de Israel, para o nome dele ser glorificado. Deus, ele tira as crianças da igreja, tira as crianças da casa para vir para a igreja, para estudar a palavra, para crescer escutando a palavra. Mas quem tem que trazer, quem tem que orientar, quem tem que falar são os pais, os responsáveis. Por que, pregador? Porque os pais têm que cuidar das crianças. Deus, ele deixou a missão, essa missão para os pais cuidarem da alma. Preste muita atenção no que o seu filho assiste, no que o seu filho vê. Porque, como a irmã já falou, esse mundo não tem nada de bom para nos dar, para as crianças. Não tem nada. Por isso que nós, crianças, nós devemos estar vigilantes do que nós devemos assistir, do que nós devemos ver. Nós não devemos nos misturar com essas coisas da terra, porque as coisas da terra é
passageiro. Tem um testemunho de um pastor que ele trabalhava em um bar e os amigos dele chamavam ele para ir beber, para ir fazer as coisas do mundo, mas ele nunca aceitava. Então, aqueles homens olharam para o pastor e falaram: você não é desse mundo. Então o pastor falou assim: ó, agora tu aceitou. Eu não sou desse mundo. O meu reino, o reino que Deus preparou para mim, é lá do céu. As coisas daqui são passageiras. As coisas que agradam o homem é passageiro. As coisas que entendem as crianças é passageiro. Tudo é passageiro. Mas a Bíblia fala que tudo pode passar. A terra pode passar, mas a palavra de Deus permanece. É essa palavra que nós devemos seguir. O primeiro mandamento com promessa é para os filhos obedecerem, porque os dias são prolongados. Um filho desobediente, os dias são diminuídos. Por causa que Deus, ele quer filhos obedientes. Deus, ele não quer desobedientes. Deus, ele quer que as crianças, que os pais façam a obra de Deus. E ele quer que nós saímos falando do amor de Cristo. Nós devemos fazer isso, nós devemos glorificar. Quando o amiguinho te chamar para fazer isso, fazer aquilo, prega a palavra, fala que Jesus ama, fala que Jesus salva, fala que Jesus lava no sangue carmesim. Fala que Deus tira das trevas e traz para a luz. Deus, ele tira qualquer pecador das trevas e traz para a luz. Um exemplo de Saulo. Ele era perseguidor. Ninguém acreditava nele. As pessoas tinham medo de Saulo. Saulo, ele perseguia, ele matava os cristãos. Mas Deus mudou a história. E alguns ainda não reconheceram que Saulo tinha mudado. E eles tentaram tirar Saulo da igreja. Mas a fé que Saulo tinha era tão grande, mas tão grande, que ele não deixou de sair para as ruas pregando o evangelho. Saulo, ele tinha fé. Nós, crianças, os pais também devem ter fé. Os pais têm que instruir as crianças no caminho que deve andar, para que quando cresças não se perca. Mas mesmo que se perdesse, saiba da verdade. Saiba que assim como a terra é real, assim como o céu é real, também o inferno é real. Nós, crianças, nós devemos ter um coração puro. Nós devemos ter um coração lavado. Nós devemos vigiar. Nós devemos orar. Nós devemos ter fé. Só porque eu sou criança, eu não posso jejuar. Quem pensa isso, se engana. Só porque eu sou criança, eu não posso orar. Quem pensa isso, se engana. Só porque eu sou criança, eu não posso cantar, eu não posso pregar. Isso é mentira. Criança ora, criança jejuma, criança adora, criança busca, criança lê a palavra do Senhor, criança se derrama aos pés da cruz, criança tem que buscar a palavra cada vez mais. Criança tem que se ajoelhar na cruz, que Deus, ele exalta, assim como Deus exaltou Davi. Tirou ele lá do improvável, tirou ele lá da onde ninguém acreditava, e Deus abençoou como rei de Israel. Davi, ele cresce, ele tem um filho chamado Salomão. Deus, ele tinha dado um plano para Davi.
aparência. Deus olha para o coração, olha para a alma. Quando Deus escolhe Salomão para ser rei, Salomão vira rei. E quando ele vira rei, sabe o que é que ele faz? Ele ora, pedindo sabedoria para Deus. Ele queria sabedoria para julgar como o pai julgava. Ele queria unção. Ele queria poder. Ele queria buscar mais o Senhor. Então, Deus ele dá sabedoria para Salomão reinar sobre o rei de Israel. Reinar sobre Israel. Então, Salomão ele constrói um templo para o Senhor. Olha a sabedoria que Salomão teve. Ele não deixou Jerusalém sem um templo. Ele construiu um templo para as pessoas adorarem o Deus de Israel. Ele construiu um templo para as pessoas buscarem o Deus de Israel. Ele construiu um templo para as pessoas irem se congregarem, irem na casa do Senhor, adorarem a Deus com verdadeiro coração. Deus ele usa as pessoas que ninguém dá valor. Guarda essa palavra no teu coração. Deus não usa quem não tem fé.